Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam hortaliças e frutas. Para as pessoas que não me conhecem e estão assistindo pela primeira vez os meus vídeos, eu agradeço imensamente e continue até o final do vídeo para poder receber sempre informações, dicas, formas corretas para vocês poderem adotar isso no campo e ter então sua produtividade. Vamos ver se vocês vão conseguir adivinhar em que cultura eu vou abordar hoje. Ela tem como centro de origem a América Central, muito apreciada também, não só no Brasil, como por exemplo no México. Só que na América Central e principalmente México, Guatemala, é consumido também com pratos salgados. Não faz parte somente de sobremesas, sucos, batidas e etc. Então, dessa forma, nós podemos copiar a receita deles e saborear essa fruta que eu vou falar com vocês hoje, que é muito apreciada principalmente para as pessoas que fazem academia. Por quê? Além das pesquisas já comprovarem cientificamente que a sua gordura não faz mal à saúde, pelo contrário, ela é uma gordura de ótima qualidade, existe uma grande porcentagem de proteína. E para as pessoas que fazem academia e querem ganhar massa, nada melhor do que consumir ela quase todos os dias. Tem pessoas que preferem um dia sim, um dia não, somente de manhã, junto com o café da manhã e assim por diante. E sem dizer que é uma fruta que sustenta, por ter uma gordura de qualidade e por conter essa porcentagem de proteína. Ou seja, ela acaba sendo um fruto que vai ajudar na saúde da pessoa, tem características de nutrientes excelente para o ser humano. Como eu sempre falo, nós somos o que comemos, então ela é indicada para todas as idades. Claro que umas pessoas, dependendo da recomendação médica, pode comer mais ou menos, mas em modo geral é uma delícia. Eu particularmente gosto. E além do que, é esse fruto tão apreciado, pode ser encontrado em todo o nosso país, porque ela se adaptou muito bem. Porque quer queira ou não, a região da América Central, ali no México e na Guatemala, tem as características de clima, solo, chuva e etc. muito semelhante que o Brasil. Então, dessa forma, a gente consegue também ter a sua produtividade muito bem eficiente no nosso clima. Então, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o abacate. O abacate, para nós brasileiros, é conhecido e consumido de uma forma diferente. Por exemplo, eu quando criança, eu comia ela com açúcar, mesmo na casca. Então, eu só cortava o meio, tirava o caroço, que é grande, muito fácil de propagar também. Então, se vocês quiserem ter um pé de abacate de um fruto que vocês recolheram o caroço e fazer uma muda, dá certo também, tá bom? Então, não está errado de você poder usar o caroço do fruto que vocês compraram no supermercado, na quitanda, na feira e ter o seu pezinho em casa. E eu comia, amassava bem a polpa, colocava um açúcar e comia. Não é a minha fruta preferida, deveria ser, porque ela tem essas características que eu falei para vocês no começo do vídeo, mas quando tem oportunidade de comer, eu não nego, eu acho saboroso. Faço também em suco, mas eu prefiro comer ela fresca, tá? Dessa forma que eu falei. Mas eu já experimentei, tem um tio meu que ele gosta de pegar o abacate no ponto certo, maduro, fatiar ela, então tira da casca, fatia, põe um fiozinho de shoyu e come. Ele chama de sashimi de abacate. Eu particularmente gosto.
Não é a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei meio esquisito, mas quando eu provei, nossa senhora, me surpreendeu. Adoro guacamole. Se vocês tiverem interesse nas receitas de guacamole, manda uma mensagem abaixo do vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou quem está assistindo pelo meu canal, manda uma mensagem ali nos comentários pedindo as receitas que vamos postar posteriormente. Então, fiquem atentos, mas peçam, porque senão eu vou achar, poxa vida, ninguém comentou, então eu acredito que todo mundo já saiba e tem uma receita muito boa de guacamole. Então, quem sabe aquelas pessoas que têm, às vezes tem uma sugestão diferente, aí uma outra também tem uma outra receita com o gostinho da família específica, e eu posso pôr a minha que eu consumo. Eu adoro guacamole. Eu adoro, é refrescante, dá para comer em qualquer época do ano. Meu Deus, é um excelente prato e é mexicano, claro. Então lá no México existe o hábito de comer o abacate como salada, acompanhamento numa refeição. Isso é muito interessante porque é um produto extremamente rico e sustenta. Então muitas vezes você, eu vou comer guacamole, mas isso vai me sustentar? Sim, algumas vezes eu janto comendo guacamole, tá? Então isso me sustenta muito bem mesmo, porque de noite não há necessidade de consumir muita caloria, né? Então dá para se saciar, se sentir satisfeita, matar a fome comendo abacate, sim senhor, de várias formas. Eu acredito que todos que estão ouvindo meu vídeo nesse exato momento e assistindo ele até o final, tem uma receita especial com abacate. Se vocês têm aí, postem para a gente poder trocar figurinha para as pessoas que assistem o vídeo e ver a experiência de saborear esse fruto de forma diferente. Por favor, quero a participação de vocês, ok? Bom, voltando, tirando essa parte deliciosa que chama a atenção, vamos falar agora de como eu vou produzir. Bom, eu já falei a vocês que existe como produzir o abacate através da semente, isso mesmo. Só que se você pegar a semente do seu fruto e fizer a muda, ela brota com uma facilidade muito grande da semente. Não precisa fazer nenhum tipo de manejo ou algum truque para fazer ela germinar. Não há necessidade. O abacate ela tem um poder de germinação muito bom. Se vocês virem que a semente não tem doença, que ela está inteira, saudável, ela vai dar uma plantinha para vocês com certeza, tá? Mas, porém, a gente tem que tomar alguns cuidados para ela não apodrecer. Então muitas pessoas deixam ela, se vocês verem assim, tem aqueles vídeos que mostra que coloca 4 palitos, né, ao redor dela para poder segurar e ela formar raiz, também serve. Ou se não, tem pessoas que eu conheço que já retiram do fruto a semente e já coloca diretamente no substrato, ali no saquinho, para poder produzir e fazer com que ela germine. Funciona também. Mas o abacate pela semente, ele vai demorar um pouco mais de tempo para começar a produzir, em torno de 5 anos, dependendo da região. Em torno de 5 anos, pode ser menos ou mais. Por isso que o ideal para quem quer ter um pomar comercial, com alta competição, eu recomendo adquirir mudas de abacates em viveiros certificados, que pelo Ministério da Agricultura, e existe. Érica, mas a minha região não tem isso, eu já procurei, não adianta, não consigo achar. E dessa forma, eu não sei se a muda que eu estou comprando realmente é saudável. Então, eu sei que existem esses problemas, existem esses porém, mas se vocês puderem, de alguma forma, buscar locais que tenham esse tipo de certificado de garantia de origem, garantia de que comprando realmente vai receber, eu acho que é melhor investir. Por quê? O primeiro passo
para o sucesso do pomar é a escolha da área. E o segundo, não menos importante, é a escolha da variedade. Porque vocês têm que ver como é a característica da região, como é a característica da região que vocês vão plantar e especificamente o tipo de solo que você tem. Porque o abacate é de clima tropical. Sendo de clima tropical, como muitas das outras frutíferas que eu falei a vocês, eles não toleram solo encharcado. Ou seja, se chover bastante, aquela chuva de São Pedro abrir a torneira e despejar a água abaixo, eu tenho que ter um solo que tenha capacidade de drenar essa água em excesso, sem ficar empoçado. Se tiver essa característica de empoçar, o abacate já não vai bem. Ele vai ter problema no desenvolvimento radicular, pode levar à podridão e, consequentemente, pode até levar à morte. Mas o primeiro fator é parar a produção. Ele só fica vegetando. Ele não tem condições de produzir frutos, porque o local é úmido demais. Então observe muito bem aonde vocês vão plantar. Procurem regiões ou pelo menos uma área no sítio de vocês que tenha um solo que não encharca, principalmente na época do verão. Não encharca. É melhor vocês levar água para a planta no momento que ela precisa, do que você estar numa área muito encharcada e perder essa planta. Como a grande maioria dos abacateiros, eles têm a condição de produzir muito bem em área mais quente, então a produção acaba se concentrando muito em São Paulo e nas regiões um pouco quentes em Minas Gerais. Nos locais de serra pode até acontecer de ter uma produção, só que ela pode ter períodos da safra diferenciada por causa do frio. Nada impede de que haja a possibilidade de fazer o cultivo do abacate nesses locais. Não é isso. É que aí, devido ao frio, ele pode atrasar um pouquinho mais a sua produção, o seu desenvolvimento, certo? Bom, um outro ponto muito importante de saber qual é a região são as suas variedades. Como eu já falei para vocês, é importante você saber a origem do abacate. Por quê? Como acontece com a maioria das mudas, é muito difícil a gente poder determinar qual é a variedade de abacate que vocês estão comprando. Existe aquelas que é muito fácil de encontrar, só que como ela é uma muda apenas, não tem flores, muito menos frutos, você não consegue distinguir, não consegue diferenciar uma variedade com outra. Então é melhor a gente gastar um pouco mais na aquisição de uma muda de abacate, sabendo realmente o que é que está sendo adquirido e principalmente ter a certeza que essa muda não vai levar doença e nem praga para o meu pomar, ou já ter um pomar já deficiente, sem muita imunidade, já repleto de doença, carregado de praga. E o principal, tem muitas pessoas contaminando seu próprio solo com nematóide, comprando mudas de origem duvidosa. Então esse é um outro ponto que eu já falei para vocês. Quem está sempre seguindo os meus vídeos sabem exatamente o que eu estou falando. Nematóide, ele é transmitido por solo com os ovos do nematóide. Ou seja, acaba virando um cavalo de Troia. Vocês compram uma muda baratinha de algum abacate, sei lá o que, e ainda de quebra, na muda já vem com nematóide de brinde, sendo que é uma praga que é muito complicada na agricultura e pode sim levar ao prejuízo econômico. Então, pelo amor de Deus, tome mais cuidado, tome mais cuidado. Outro ponto que eu sempre abordo com vocês é, por favor, façam análise de solo. Pretende fazer um plantio? Se vocês têm análise com no máximo 2 anos
de idade, ou seja, vai fazer 2 anos que você fez a análise, ainda dá para utilizar. Agora, se nessa área que vocês vão plantar ainda não tem análise, façam. Por favor, façam. É um investimento que vale a pena. Por mais que seja 50, 60 reais, vale muito a pena fazer análise. Dessa forma, vocês conseguem saber exatamente o que o seu solo tem para oferecer para a planta. E já começa desde o início de forma correta. Então, fazendo calagem, fazendo a adubação certinha, não tem erro. Não tem como essa cultura não dar certo. Então, sempre temos esses passos. A análise de solo é fundamental. Faz análise enquanto vocês estão procurando a muda. Ao contrário, vocês adquirem a muda antes e depois faz análise. Não, tem que fazer análise, aí vocês procuram a muda, vê a variedade que vocês vão realmente plantar e adquire. Sem dizer que um outro ponto, a calagem é feita bem antes do plantio, porque temos que dar ao menos 3 meses de tempo para que haja a reação do calcário no solo e assim controlar a acidez, que é uma característica muito presente nos solos tropicais. Então, no Brasilzão querido está numa área tropical, consequentemente a análise de solo tem que ser pré-requisito para qualquer novo plantio, e sendo uma planta perene, ou seja, ele vai durar anos e anos e anos, a cada 2, 3 anos tem que fazer a análise de solo para determinar a necessidade de calcário, e aquelas pessoas mais cuidadosas fazem análise anual para verificar como que está o desempenho do solo em relação a nutrientes. Então, só faz uma análise do solo para poder saber os níveis de adubo que você tem no solo, os níveis de nutrientes que estão ali. Então, são alguns cuidados que nós devemos tomar, porque quer queiram ou não, é um investimento. Vocês estão dando tempo, dinheiro e investindo nesse tipo de condução e no pomar. E outro ponto, não menos importante e último, é o canal de venda. Para onde você vai vender? Quem tem um potencial de adquirir todos os frutos que você comercializar? Vocês vão vender na região, na cidade na qual vocês estão morando, vocês vão vender num grande centro, então vai ter que fazer um transporte, vocês vão vender para um supermercado, vão vender para onde? Depois que eu tiver ali, vamos supor que alguém já inicie um pomar com 50 pés. 50 pés de abacate dá muita fruta. Por esse motivo, vocês têm que saber certinho o que vocês vão fazer para poder comercializar. Para quem? Porque quer queiram ou não, todas as frutas e hortaliças têm safra determinada para poder produzir. E tendo safra determinada para produzir, vocês têm que ter condições de escoar essa produção, certo? Ah, Érica, mas isso é muito chato, muito difícil. Será que eu vejo isso lá na frente? Quando eu tiver produto, eu procuro para quem vender. E aí? E quem que garante que lá na frente vocês vão já conseguir assim, ó, comprador? Ainda mais nesses tempos de hoje. Então, temos que ter esse cuidado. Então, vendo esses pontos, para onde eu vou partir nesse exato momento? O preparo em si, não é? Mas o preparo em si vai depender do que eu vou colocar. Por exemplo, o abacate, como muitas pessoas me perguntam, tem uma variedade gigantesca. Ah, vai de gosto, vai de alguma coisa. Ah, eu gosto mais de um abacate mais com polpa mais firme, um abacate grande, mais de quilo, um abacate menor. Então isso é de gosto. Vai depender do que o seu cliente quer. Esse é o ponto importante. Então isso tem que ser verificado, porque como o abacate tem diferentes formas,
tamanhos e etc. Textura da polpa também muda. Tem que saber também o que o seu cliente potencial vai querer de abacate. Ah, mas esse é um ponto mais difícil? Infelizmente mas não tem jeito. Se a gente não vai plantar um pomar só por esporte, por hobby, se tiver eu vendo. Não, ninguém vai investir isso só para ver o que acontece. Então nós temos que determinar isso. O tipo de abacate, o que eles vão comer, qual que é o fruto que eles gostam mais. É um fruto mais macio, uma polpa mais com textura um pouco mais sólida, um fruto maior, um fruto menor. Você pode mesclar, tem fazendas e até sítios que tem 3, 4 variedades diferentes com uma quantidade assim, por exemplo, de última vez que eu vi era 10 plantas de 3, 4 variedades, para poder ter frutos maiores, menores, com polpa mais firme, outra mais macia e assim vai. Porque ele atende pequenos mercados, só que ele tem esse canal de venda. E aí vocês vão ter qual que vai ser o ponto principal para comercializar esse fruto, entendeu? Então isso tem que ser visto, tem que ser analisado se é próximo ou não de grandes centros também. Se grandes centros é bom porque é uma população muito grande, então ali tem gosto para tudo. Então a variedade que você produzir sempre vai ter alguém que compra. Então isso é importante. Outra coisa é o transporte, a logística, é longe, perto. Poxa vida, Érica, desse jeito você vai me desanimar de plantar? Pelo contrário. Eu tô colocando aqui para vocês algo que é real, que acontece mesmo, são situações que eu lido com todas as vezes que eu vou lá. Eu sou muito sincera, eu gosto de mostrar a realidade para a pessoa, para que lá na frente fale, poxa, bem que a Érica me avisou que isso iria acontecer e eu me precavi. Nossa, que bom! Isso é o ponto que eu quero chegar. Precaução. E ainda a gente tentar prever, tentar analisar e enxergar lá na frente. É difícil? Mas também não é impossível. E um ponto muito importante, que a maioria das pessoas vem a mim e fala, Érica, eu tenho pé de abacate, às vezes é 2 ou 3 no quintal, e o pé nunca produziu. Ele solta flores, só que não aparece nenhuma fruta. Bom, é o que eu tento sempre explicar. O abacate, existe aberturas diferenciadas. Tem algumas variedades que abrem as flores no período da manhã. Quando começa a esquentar o dia ao longo das horas, perto do meio-dia já aumenta, elas fecham as flores femininas. E essas flores femininas são as que vão receber o pólen. Tem um outro grupo que abre as flores somente de tarde, depois do almoço, por exemplo. Só que tem que haver um sincronismo. Por quê? Eu tenho que ter pólen viáveis que vão fecundar essas flores, só que sendo disponível no mesmo período do dia. Ou seja, pólen viável de manhã, flores femininas viáveis de manhã. Agora, se você tem pólen viável de manhã, só que não tem flores femininas abertas pela manhã, não adianta. Eu nunca vou conseguir polinizar. Dessa forma, existem esses dois grupos. O grupo A é o que vai abrir a flor feminina de manhã e ela vai ficar pronta para receber o pólen. E o B é o contrário. Ela vai abrir as flores femininas de tarde e somente nesse período vai ficar pronto. Por isso que vocês têm que ter o cultivo de grupos diferenciados para que vocês consigam ter produção. Ah, Érica, mas aqui é o único pé. Eu não tenho outro abacateiro perto. Tudo bem, só que você não precisa ter um abacate colado. Pode ter uma distância de 100 metros que o pólen é levado pelo vento e consegue polinizar esse abacateiro que você tem ali no quintal. Agora, se tratando de pomar, é interessante ter o plantio
mesclado de abacateiros do grupo A e abacateiros do grupo B. Assim eu vou conseguir garantir a fecundação dos dois grupos, porque eu vou ter ao longo do dia pólen disponíveis para fertilizar as flores disponíveis que estão abertas naquele momento. Mas, Érica, essa mistura de variedade com pólen de variedade diferente vai interferir no formato dos meus frutos? Não vai interferir. Aí eu vou sim ter um ganho maior até começar a vir aquela inundação de abacate no mercado. Aí o preço despenca. Então isso é interessante. Ou vocês têm o fruto antes da safra ou depois da safra. Então essas variedades vão te dar essa possibilidade. E mesmo porque é interessante vocês terem pontos de maturação diferenciadas com variedades diferenciadas, para não ter aquele monte de abacate logo no início, porque daí vocês vão colocando, vai aumentando, então acaba sendo uma produção contínua, sem mais nem menos e assim vai. Então é importante analisar esses pequenos pontos. Então essas variedades que eu falei a vocês vão ajudar. Se tiverem qualquer dúvida em relação a isso, sabe muito bem. Manda um comentário, uma mensagem diretamente no meu Instagram ou no Facebook inbox ou até mesmo abaixo da publicação, tá? E no meu canal também. Então quem estiver assistindo ou no canal do YouTube ou na minha rede social no Face e no Instagram, manda mensagem que eu demoro, mas respondo. Então, voltando, dessa forma a gente consegue garantir a minha produção, porque eu vou ter variedade de grupos distintos. Eu vou ter variedade de grupo A e vou ter variedade de grupo B. Muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, que até mesmo o cara que está vendendo a muda nem sabe. Às vezes nem sabe que tem essa diferença de grupo. Agora, se é um viveiro sério, aí já vai ter essa noção e vai passar para vocês redondinho. Então isso é muito importante para que vocês não sejam enganados, tá bom? E tanto essas variedades que eu falei podem ser enxertadas, reduzindo o período juvenil para 2 anos início de colheita, ou obtida por sementes, que pode levar mais ou menos 5 anos para ter a sua primeira colheita. E aí vai depender da região, da sua disponibilidade e assim por diante. Então eu sempre sugiro procurar um viveiro na medida que for possível. Sei que muitas vezes não tem na região, mas faça um esforço. E um abacate para agricultura familiar ou para produtor de médio porte pode ser adquirido e implementado pouco a pouco, porque é uma cultura que vai levar algum tempo para começar a ter entrada econômica. No meio do plantio das entrelinhas, como eu sempre falo para vocês, podem e devem ter culturas anuais como mandioca, pode ter outros cultivos como feijão, milho, pode ter outras hortaliças ali no meio e assim por diante. Para até chegar no momento de começar a produção do abacate, vocês não ficaram sem nenhum retorno financeiro. Então, eu sempre sugiro fazer dessa forma. E um ponto muito importante, que a maioria das pessoas vem a mim e fala: Érica, eu tenho pé de abacate, às vezes é 2 ou 3 no quintal, e o pé nunca produziu. Ele solta flores, só que não aparece nenhuma fruta. Bom, é o que eu tento sempre explicar. O abacate, existe aberturas diferenciadas. Tem algumas variedades que abrem as flores no período da manhã. Quando começa a esquentar o dia ao longo das horas, perto do meio-dia já aumenta, elas fecham as flores femininas. E essas flores femininas são as que vão receber o pólen. Tem um outro grupo que abre as flores somente de tarde, depois do almoço, por exemplo.
Só que tem que haver um sincronismo. Por quê? Eu tenho que ter pólen viáveis que vão fecundar essas flores, só que sendo disponível no mesmo período do dia. Ou seja, pólen viável de manhã, flores femininas viáveis de manhã. Agora, se você tem pólen viável de manhã, só que não tem flores femininas abertas pela manhã, não adianta. Eu nunca vou conseguir polinizar. Dessa forma, existem esses dois grupos. O grupo A é o que vai abrir a flor feminina de manhã e ela vai ficar pronta para receber o pólen. E o B é o contrário, ela vai abrir as flores femininas de tarde e somente nesse período vai ficar pronto. Por isso que vocês têm que ter o cultivo de grupos diferenciados, para que vocês consigam ter produção. Ah, Érica, mas aqui é o único pé, eu não tenho outro abacateiro perto. Tudo bem, só que você não precisa ter um abacate colado. Pode ter uma distância de 100 metros que o pólen é levado pelo vento e consegue polinizar esse abacateiro que você tem ali no quintal. Agora, se tratando de pomar, é interessante ter o plantio mesclado de abacateiros do grupo A e abacateiros do grupo B. Assim eu vou conseguir garantir a fecundação dos dois grupos, tá? Dos dois grupos, porque vou ter ao longo do dia pólen disponíveis para fertilizar as flores disponíveis que estão abertas naquele momento. Mas, Érica, essa mistura de variedade com pólen de variedade diferente vai interferir no formato dos meus frutos? Não, não vai interferir, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que vai permanecer a característica da planta mãe adquirida e conhecida. Então, eu vou falar aqui, anotem aí, peguem um caderno, alguma coisa, ou se não, pausa o vídeo ou assista novamente para vocês anotar algumas variedades de cada grupo. Por exemplo, o grupo A, nós temos a Fortuna, Ouro Verde, Breda e o Hass. O Hass é o avocado. Avocado é aquele abacatinho pequeno que quando ele está pronto para o consumo, ele escurece, fica bem escuro, preto quase. Não chega a ser preto, mas fica bem escuro quando ele está pronto para o consumo. Fora o Hass, tem alguns outros abacates que também tem essa característica de amadurecer e escurecer. Mas a grande maioria das variedades que temos no Brasil, geralmente o abacate amadurece e a casca permanece verde. Isso é normal. Não é que o fruto nunca vai ficar bom para comer. Pelo contrário, tem algumas formas que a gente consegue detectar como que o fruto vai estar na coloração certinha, no ponto de consumo correto. Eu vou colocar aí uma fotinha para vocês verem. No grupo B, que é aquelas que a flor feminina abre à tarde, com a variedade geada, quintal e margarida. Então, dessa forma, vocês conhecendo, por isso que é muito importante vocês irem em viveiros idôneos, corretos, né, sérios, para você realmente comprar abacate dos dois grupos sem levar prejuízos. Porque quer queira ou não, o que adianta eu só ter variedades do grupo A se eu não tenho disponibilidade de pólen próximo do meu sítio? Como que eu vou conseguir produzir dessa forma? Então eu vou ter um monte de abacate lá só por ter? É complicado. Principalmente se a região que você estiver cultivando não tem a tradição de ter abacateiros. Uma coisa é quando você tem região onde vários vizinhos têm abacate. Aí não tem como não ser polinizado. Porque lembrando que eu falei que ele pode percorrer distâncias longas, 100 metros de distância levado pelo vento. E isso vai garantir
a minha fecundação e, claro, minha produção. Então nós temos que verificar isso. Por isso que eu enfatizei no começo do vídeo a importância de adquirir essas mudas em locais sérios, que emitem nota fiscal, porque daí vocês têm como reclamar. Fala, escuta, vocês vendendo abacate que não está me dando frutos, não está sendo fecundados. Cadê a mistura dos grupos? Agora, se você pega de um caminhãozinho, de uma floricultura lá, que catou do seu Zé as mudas para poder fazer o abacate, o abacateiro, aí fica complicado. Já não tem como você correr atrás dos seus direitos e também não levar tanto prejuízo. Então vamos começar de forma certa. Tem uma sugestão que funciona bem, é vocês usarem nas regiões de clima quente, onde tem a maior parte da produção, a variedade geada, fortuna e quintal. Por quê? Essas variedades que eu falei, então vocês podem ter 3 ou 4 variedades, dependendo da disponibilidade que vocês tiverem nos viveiros da sua região. É interessante porque vai ter fornecimento numa janela na safra cada vez maior. Se eu tenho uma janela maior, significa que eu tenho produção antes do que a safra normal, ou até mesmo depois que a safra normal está em ação, que está acontecendo as colheitas dos meus vizinhos, por exemplo. Então, se eu tenho uma variedade precoce com uma mais tardia, por exemplo, eu consigo ter um ganho melhor aonde não tem a quantidade maior de produção. Então eu vou ter a entre safra, não necessariamente, mas eu vou conseguir sim, aí eu vou sim ter um ganho maior até começar a vir aquela inundação de abacate no mercado. Aí o preço despenca. Então isso é interessante. Ou vocês têm o fruto antes da safra ou depois da safra. Então essas variedades vão te dar essa possibilidade. E mesmo porque é interessante vocês terem pontos de maturação diferenciadas com variedade diferenciadas, para não ter aquele monte de abacate logo no início. Porque daí vocês vão colocando, vai aumentando, então acaba sendo uma produção contínua, sem mais nem menos e assim vai. Então é importante analisar esses pequenos pontos. Então essas variedades que eu falei a vocês vão ajudar. Se tiverem qualquer dúvida em relação a isso, sabe muito bem. Manda um comentário, uma mensagem diretamente no meu Instagram ou no Facebook inbox ou até mesmo abaixo da publicação, tá? E no meu canal também. Então quem estiver assistindo ou no canal do YouTube ou na minha rede social no Face e no Instagram, manda mensagem que eu demoro, mas respondo. Então, voltando, dessa forma a gente consegue garantir a minha produção, porque eu vou ter variedade de grupos distintos. Eu vou ter variedade de grupo A e vou ter variedade de grupo B. Muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, que até mesmo o cara que está vendendo a muda nem sabe, às vezes nem sabe que tem essa diferença de grupo. Agora, se é um viveiro sério, aí já vai ter essa noção e vai passar para vocês redondinho. Então isso é muito importante para que vocês não sejam enganados, tá bom? E tanto essas variedades que eu falei podem ser enxertadas, reduzindo o período juvenil para 2 anos início de colheita, ou obtida por sementes, que pode levar mais ou menos 5 anos para ter a sua primeira colheita. E aí vai depender da região, da sua disponibilidade e assim por diante. Então eu sempre sugiro procurar um viveiro na medida que for possível. Sei que muitas vezes não tem na região, mas faça um esforço. E um abacate para agricultura familiar ou para produtor de médio porte pode ser adquirido e implementado pouco a pouco,
porque é uma cultura que vai levar algum tempo para começar a ter entrada econômica. No meio do plantio, das entrelinhas, como eu sempre falo para vocês, podem e deve ter culturas anuais como mandioca, pode ter outros cultivos como feijão, milho, pode ter outras hortaliças ali no meio e assim por diante, para até chegar no momento de começar a produção do abacate, vocês não ficaram sem nenhum retorno financeiro. Então, eu sempre sugiro fazer dessa forma.